Vocês já ouviram falar da lei de Faraday, que diz, se variamos o fluxo, que é o campo vezes a área, em relação ao tempo, gera uma tensão induzida. Porém, a lei de Faraday falta o sentido da corrente, ele não fala qual é o sentido da corrente. Isso vem a lei de Lenz, que ele fala, por exemplo, se temos uma espira, variando ela, ou seja, isso gera uma corrente nela. E essa corrente gera um campo magnético, como a gente já viu. E esse campo magnético gerado tem que se opor ao campo magnético que está sendo submetido à espira. Ou seja, o campo magnético gerado pelo fio se opõe ao campo magnético no meio. Então, a lei de Faraday, que é a variação do fluxo em relação ao tempo, tem um sinal negativo. Que aí vem a lei de Faraday-Lenz. Por causa dessa complementação de Lenz, onde Faraday não explicava isso. Temos essa situação, onde tem um ímã se aproximando de uma espira. Repare-se que o campo magnético da espira está se opondo ao campo magnético do ímã, certo? Isso porque a corrente elétrica induzida gera um campo magnético, e isso diminui esse aumento do fluxo. Agora temos essa situação, onde o ímã está se afastando da espira. Quando o fluxo magnético diminui por causa da diminuição do campo magnético, a corrente elétrica induzida gera um campo magnético no sentido de aumentar esse fluxo. Bom, já nessa situação, um ímã é aproximado de uma espira, e com isso há aumento da intensidade do campo magnético gerado pelo ímã, bem como aumento do fluxo magnético na área da espira. Em decorrência, há uma corrente elétrica induzida nessa espira. De acordo com a lei de Lenz, essa corrente induzida gera, por sua vez, um campo magnético cujo fluxo é associado ao contrário do sentido do movimento do ímã. Assim, enquanto a mudança do fluxo ocorre para a direita, o sentido da corrente é tal que faz fugir um campo magnético para a esquerda. Temos então uma situação similar àquela que há dois ímãs de polos iguais a ser se repelido. Nessa situação, o ímã é afastado da espira, e com isso há uma diminuição da intensidade do campo magnético gerado pelo ímã, bem como a redução do fluxo magnético. Em decorrência, há uma corrente elétrica induzida na espira. De acordo com a lei de Lenz, essa corrente induzida gera, por sua vez, um campo magnético cujo fluxo é associado ao contrário do sentido do movimento do ímã. Como nesse caso, a mudança se dá para a esquerda, porque o ímã está se afastando da espira, e o sentido da corrente induzida é tal que gera o campo magnético cujo fluxo é associado para a direita, de modo que se opõe ao sentido do movimento. Temos assim uma situação similar àquela que há dois ímãs com polos diferentes se atraindo.